Maasei. A Parashá Maasei, 10ª e última do livro Bamidbar, descreve as viagens dos judeus pelo deserto durante os 40 anos que ali permaneceram. Especifica também preceitos relacionados à terra de Israel, bem como suas fronteiras. A saída do Egito. Estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito. Esta Parashá relaciona as 42 viagens empreendidas pelos israelitas depois que, libertados da servidão, eles partiram do Egito. Enquanto estavam escravizados, os judeus atingiram o 49º nível de impureza. Por isso, o próprio Deus teve de tirá-los de lá imediatamente, com muita pressa, para que não caíssem ao 50º grau, do qual seria impossível sair. Nesse momento, o atributo da justiça, Midat Adin, questionou por que Deus estava salvando os judeus. Afinal, eles eram iguais a todos os outros e não pareciam merecer tratamento especial. Para que possamos compreender por que Deus agiu desta maneira e não deu atenção à reclamação do atributo da justiça, o Natan Sofer apresenta a seguinte parábola. Um dos ministros de um rei não desempenhava suas funções com a honestidade necessária e, desse modo, causava grandes danos à população. Os representantes da comunidade reuniram-se com o monarca e lhe pediram que demitisse o ministro perverso. Porém, além de não destituí-lo nem repreendê-lo, o rei ainda o promoveu, nomeando-o como seu braço direito, seu conselheiro pessoal e fiel. Todos ficaram muito surpresos com o ocorrido. Como era possível que aquele homem, apesar dos desvios cometidos, fosse elevado a um cargo tão alto? No entanto, a nova posição mudou a atitude do antigo ministro. Assim que ele a assumiu, descobriu-se que era um consultor extremamente sábio e inteligente, possuidor de grandes habilidades benéficas à população, de modo que todos ficaram satisfeitos. Perplexos, os líderes comunitários perguntaram ao rei o que acontecera. Ele explicou: Eu tinha pleno conhecimento das práticas inadequadas do ministro. Porém, observando a sua má conduta, notei que ele era um sujeito perspicaz e competente. Era o ambiente do ministério que o corrompia. Então me convenci de que, se ele mudasse de função, seu comportamento melhoraria, e decidi promovê-lo. Como previsto no novo cargo, suas virtudes e talentos ficaram evidentes. O Natan Sofer conclui: o mesmo ocorreu com os judeus. Enquanto estavam no Egito, Deus reconhecia o enorme potencial que eles tinham e sabia a influência negativa do meio que era responsável por sua conduta inapropriada. Porém, logo que saíssem de lá, eles abandonariam o mau caminho e serviriam de modelo para o resto da humanidade. Consequentemente, Deus tirou o povo de Israel do Egito e então todos puderam perceber seus extraordinários dons e qualidades. A morte de Aharon e o templo sagrado. Partiram de Kadesh e acamparam no monte Or, na extremidade da terra de Edom. E Arão, o sacerdote, subiu ao monte Or, por mandado de Deus, e morreu ali, no 5º mês do 40º ano da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º do mês. A Torá interrompe sua descrição detalhada dos locais em que o povo judeu acampou no decorrer dos 40 anos de caminhada pelo deserto rumo à terra de Israel, para nos dizer com exatidão o lugar e a data do falecimento de Aharon HaKohen, o sacerdote. Era o 1º dia do 5º mês, Rosh Chodesh Av. Curiosamente, essa é a única data de falecimento indicada precisamente pela Torá. Não sabemos em que dia morreram Abraham, Isaac
Yaakov e nem mesmo Moshe Rabbeinu. Esta paraxá sempre é lida no período das 3 semanas de luto do povo judeu pela destruição dos 2 templos sagrados, ocorrida em 9 de Av, de anos diferentes. Como todos os acontecimentos são conduzidos pela divina providência, a Hashgaha Pratit, principalmente o que sucede aos grandes justos, se Aharon faleceu no 1º de Av, deve haver alguma ligação entre sua morte e a destruição dos templos sagrados, muitos anos depois. Qual será a relação entre esses eventos? Ela se compõe de 3 aspectos. Primeiro, o falecimento de um tzadik é equivalente à destruição do templo. Nossos sábios explicam que assim como o Beit HaMikdash era um lugar físico através do qual a divindade se manifestava de forma clara e evidente no mundo, Deus também se revela na terra por intermédio do tzadik. Portanto, quando falece um justo, deixa de haver a possibilidade de manifestação da divindade no mundo, o que equivale à destruição do templo. 2. Ahavat Israel, amor ao irmão israelita. Nossos sábios afirmam que o templo foi destruído por causa do ódio gratuito, Sinat Inam, entre os judeus da época. Uma das funções do Beit HaMikdash era promover a paz entre as pessoas, bem como entre o ser humano e Deus. Aharon se destacava nessa área, como consta na Ética dos Pais, Ohev Shalom, Verodef Shalom, Ohevet Abriot, Mekarvan Latorá. Aharon amava a paz e perseguia a paz, amava as criaturas e as aproximava da Torá. 3. Perpetuação das nossas tradições. Nossos sábios ensinam que os justos não morrem. Assim, embora o tzadik nos deixe fisicamente, se seus discípulos ou descendentes levam adiante o seu legado, é como se ele próprio continuasse vivo. Da mesma forma, se perpetuarmos o legado do Beit HaMikdash, eliminaremos as causas de sua destruição e mereceremos sua reconstrução. Porém, como se dá continuidade ao legado de um templo, o que se deve fazer na prática? O profeta Ezequiel foi exilado junto com o povo na Babilônia, logo após a destruição do 1º templo sagrado. Lá ele profetizava e descrevia suas visões para os judeus. Numa delas, Deus o conduz em viagem profética ao futuro templo reerguido, dando-lhe a oportunidade de ver as medidas, os aposentos, enfim, todo o edifício. Em seguida, Deus lhe ordena que transmita ao povo todas as características do templo. E Ezequiel pergunta ao Altíssimo: o povo de Israel acaba de ser exilado e não dispõe das mínimas condições para a reconstrução do templo. Então, com que finalidade devo informá-lo do traçado do futuro Beit HaMikdash? Deus respondeu: enquanto meus filhos estiverem na Galut, exílio, minha casa ficará abandonada? É verdade que eles não podem reedificá-la concretamente. Contudo, por meio do estudo podem erguê-la espiritualmente, pois adquirir conhecimentos sobre o Beit HaMikdash equivale a participar de sua reconstrução. O profeta Ezequiel viveu após a destruição do 1º templo. O segundo também já foi derrubado, mas a mensagem continua a mesma. Ainda que não possamos erguê-lo fisicamente, podemos contribuir na sua construção, dedicando-nos aos estudos dos temas pertinentes, aproximando assim sua edificação material com a vinda do Mashiach brevemente em nossos dias. Era uma vez consequência do ódio gratuito. Com um toque da campainha, o chefe chamou o secretário à sua sala e incumbiu-o de uma missão. Oferecerei a meus amigos um jantar de gala. Aqui está a lista dos convidados que você deverá chamar para esse importante evento. O secretário imediatamente se lançou à tarefa.
enquanto os outros funcionários cuidavam dos demais preparativos para a luxuosa recepção. A relação de convidados incluía um sujeito chamado Kamsa, o secretário. Passando pela casa de Bar Kamsa, sem notar a sutil diferença entre os nomes, convidou-o para o jantar com todas as honras. O próprio Bar Kamsa ficou surpreso com o convite. Afinal, havia algum tempo tiveram um desentendimento com o anfitrião e eles estavam de relações cortadas desde então. Por que motivo me chamaria? Perguntou Bar Kamsa. Provavelmente ele está desgostoso com o nosso cumprimento e deseja reatar a amizade. Também vou esquecer o ocorrido. Virarei a página e comparecerei à festa. Chegou o dia da celebração. O salão estava ricamente enfeitado e da cozinha vinha um aroma delicioso das mais finas iguarias. O anfitrião circulava entre os amigos, saudando-os com um caloroso shalom aleichem, indagando como estavam e convidando-os a se servirem. Enquanto isso, ele procurava com os olhos seu grande amigo Kamsa, sem entender por que se demorava tanto. Justamente nesse momento avistou uma das mesas, sentado entre os convivas, seu desafeto, Bar Kamsa. Como não tinha conhecimento de que seu secretário equivocadamente chamara Bar Kamsa para o banquete, o anfitrião não achava explicação para a presença daquele sujeito detestado ali, e enfureceu-se com isso. Sem pensar duas vezes, dirigiu-se a Bar Kamsa em tom muito sério e disse: "Você não se envergonha de vir à minha festa, sentar-se com meus amigos, comer e beber? Retire-se imediatamente." Bar Kamsa compreendeu que houvera um grave mal-entendido e, na verdade, o dono da festa não tinha a intenção de reconciliar-se com ele. Ao contrário, continuava a odiá-lo. Porém, para não ser humilhado em público, Bar Kamsa pediu: "Por favor, não me envergonhe na frente de todos os convidados. Deixe-me ficar e eu pagarei por tudo que consumir." "Saia daqui neste instante", ordenou novamente o anfitrião, levantando a voz. Bar Kamsa rogou mais uma vez, tentando salvar a situação: "Por favor, se você permitir que eu fique, eu lhe pagarei a metade das despesas totais do jantar." Porém, sua súplica não foi atendida. O dono da festa insistia em expulsá-lo. As vozes exaltadas chamaram a atenção dos convidados. Todos acompanhavam a discussão, mas ninguém ousava interceder por Bar Kamsa. Queriam apenas saber como terminaria o confronto. Bar Kamsa, vendo que se encontrava em situação embaraçosa e não poderia contar com a ajuda dos convidados, voltou-se ao anfitrião e disse: "Mais uma vez eu imploro, não me desacate diante de tanta gente. Se eu puder permanecer, cobrirei todos os custos da festa." "Não quero você nem seu dinheiro", gritou o anfitrião, agarrando o desafeto e pondo-o para fora do salão. Bar Kamsa se foi, sentindo-se extremamente envergonhado, ferido e indignado. Além da humilhação pública a que me submeteu o dono da festa, os convidados nada fizeram, embora estivessem presentes grandes sábios, rabinos e eruditos da Torá. Por que se calaram? Podiam ao menos ter tentado acalmá-lo para impedir que me envergonhasse à vista de todos. Possivelmente eles até aprovam a sua atitude, pensou Bar Kamsa. Sob o peso dessas emoções, ele decidiu vingar-se de seus irmãos judeus. Assim foi ao encontro do imperador romano, que reinava sobre a terra de Israel, e afirmou: "Os judeus não lhes são fiéis. Exteriormente, eles demonstram lealdade à Vossa Majestade e seu governo, mas na realidade estão planejando uma revolta." O imperador, que sempre desconfiara dos súditos judeus, considerou com seriedade as palavras de Bar Kamsa, principalmente porque era um dos judeus que fazia a denúncia. "Como posso saber que você diz a verdade?", perguntou-lhe o soberano. "É simples. Como é do conhecimento de Vossa Majestade, os não-judeus também podem fazer oferendas no templo sagrado de Jerusalém. Assim,
envie uma oferenda aos sacerdotes e veja se eles a sacrificarão no altar. O rei aprovou a sugestão e pediu a seus escravos que providenciassem um bezerro perfeito e o entregassem a Bar-Cansa, que o levaria ao templo. A caminho de Jerusalém, Bar-Cansa lesionou os lados do bezerro, tornando-o defeituoso e, portanto, inapto para ser ofertado no altar. No Beit Hamikdash, o Cohen verificou o animal e notou o defeito inicialmente. Os sábios fizeram ofertá-lo, a fim de preservar as boas relações com Roma. Mas o Rabi Zerariah ben Abicurus alertou-os: se aceitarmos esta oferenda, dirão que é permitido sacrificar animais defeituosos no altar. Por fim, decidiram rejeitar o bezerro. Bar-Cansa voltou correndo ao palácio do imperador e comunicou-lhe: eis a prova de que eu estava certo. O sacerdote declarou inválido seu bezerro e não o ofertou no altar. Ao ouvir a notícia, o soberano mandou suas tropas sitiar Jerusalém. O cerco durou muito tempo e houve grande número de judeus mortos de fome, sede e doenças. No dia 17 de Tamuz, os romanos romperam a muralha e invadiram a cidade santa. No dia 9 de Av, incendiaram o Beit Hamikdash e o reduziram a cinzas. Assim, findou o período do segundo Beit Hamikdash. Os poucos judeus que sobreviveram ao cerco e à guerra foram expatriados. Teve início o longo exílio, Galut Edom, do qual ainda não fomos redimidos. Que possamos merecer em breve a construção do terceiro Beit Hamikdash com a vinda do Mashiach. Amém.